Professor Luiz Cláudio, Londrina, Paraná. Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um Encontro com Esporte, sejam todos bem-vindos. Eu só peço a gentileza de que mantenham sempre o seu áudio desativado para evitar interferências na hora da fala de alguém, mas a qualquer momento você pode abrir o seu áudio, a sua câmera ou participar através do chat, seja com perguntas, com comentários, fique à vontade. O projeto Encontro com o Esporte é um projeto que tem por objetivo aproximar os nossos alunos a personalidades do esporte. Os nossos alunos do Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, do Colégio Estadual do Campo Dr. Júlio Junqueira de Arapongas, do Colégio Estadual do Campo Frei Graciano Droesler, também de Arapongas. E nós também agradecemos aos mais de 50 professores que participam conosco desse projeto, divulgando para seus alunos, fazendo com que esse projeto alcance diversas escolas e que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar. Nós temos aqui os nossos canais, para aqueles que queiram se informar do nosso projeto, o Facebook, o Instagram, com as informações dos encontros, os convidados, quem são, e o canal do YouTube, o JJ Virtual, onde nós temos todos os vídeos dos encontros anteriores disponíveis para assistir. Hoje, nós vamos falar com aqueles que fazem o esporte acontecer na escola. Nós vamos conversar com alguns professores de educação física. Então, representando alguns professores, nós temos aqui a professora Laís, representando a escola Frei Graciano, Júlio Junqueira e o Colégio Emílio de Menezes. Representando também o Colégio Júlio Junqueira e o Colégio Polivalente, o professor Pedro. Uma satisfação enorme receber o nosso querido amigo professor Edmar, já aposentado, mas com uma grande história no Polivalente. Boa noite, professor Edmar, seja bem-vindo. Boa noite. Vamos lá, hoje nós vamos contar muita história lá, hein, Edmar? Sim. Professora Vianney, do Colégio Francisco Ferreira Bastos, de Arapongas, mas também já rodou por todas as cidades, por todas as escolas da cidade. Professora Vianney, seja bem-vinda, obrigado por estar com a gente. Boa noite, eu que agradeço o convite, e vamos aí, né, estamos aí. A professora Vianney também, tem muita história para contar. Professor Ronivaldo Marques, mais conhecido como Fumaça, professor de Londrina, ele está em deslocamento no momento, mas ele disse que daqui a pouco ele chega. Professor Luiz Edgar, professor da escola Roseli Piotto e do segundo colégio da Polícia Militar de Londrina, esteve com a gente em todos os nossos encontros e foi um dos que mais colaboraram para que o nosso projeto pudesse acontecer. Boa noite, professor Edgar, seja bem-vindo. Boa noite e mais uma vez parabéns você e a Laís por esse projeto lindo e que muito auxiliou e engrandeceu o conhecimento tanto dos alunos quanto os nossos. Valeu! E uma boa noite a todos que estão presentes aqui no nosso encontro, nossos alunos, demais professores, amigos. A qualquer momento vocês podem participar também, viu? Podem fazer a pergunta, um comentário, mas eu quero começar perguntando para todos aqui, os nossos convidados, como que vocês escolheram a educação física como profissão? Isso veio de antes, teve um histórico como atleta? Conta pra gente como é que foi. Vamos começar aqui. Quem se habilita começando? Faz a ordem alfabética aí, ó. Edmar. Então vamos lá, professora Edmar, de onde veio a ideia de seguir com o curso de educação física e iniciar a trajetória na escola?
Então, é uma historinha igual a outra, uma historinha meia longa, mas vou tentar resumir. Não é igual a historinha da árvore e do barquinho, mas vou tentar resumir. Então, quando eu era aluno, né, lá na década de 70, estudava em Cambira, né, a gente participava sempre na escola lá de escola de Novo Itacolomi, mas era em Cambira, né? Fazendo o ensino fundamental, a gente gostava muito de participar dos esportes, mas infelizmente naquela época lá tinha, infelizmente eu coloco isso porque na época tinha as panelas e a gente sempre fora da panela, porque não era da panela, então a gente tentava entrar nas competições, participar de treino e tal, mas chegar na hora de jogos não era selecionado, porque não era da panelinha. Então, nessa época, a gente já via a discriminação, né? Ah, não tem muita habilidade, mesmo você sendo um aluno excelente na escola, tal, mas você não tinha essa oportunidade. E foi assim no ensino médio a mesma coisa. E quando eu terminei o ensino médio, na época eu queria fazer engenharia eletrônica, mas como morava em Cambira, meu pai é alfaiate, como que ele ia bancar eu em Curitiba ou São Paulo no período integral, né? Sem chance. Aí a segunda opção era educação física, porque eu adorava jogar futebol, vôlei, basquete, não jogava nada, mas gostava. E então a minha segunda opção era educação física. Foi o que eu fiz quando terminei o ensino médio, né? Depois que eu saí do exército, fui fazer o curso de educação física. E não arrependo, né? E como eu tive algumas experiências lá no ensino fundamental, ensino médio, em relação à questão de alguns profissionais não valorizar aquele aluno, né, que realmente era responsável, né, tinha bastante responsabilidade, tinha respeito, e não valorizava conceitos. E quando eu me formei, quando eu assumi uma turma, a coisa que eu colocava sempre para meus alunos era o quê? Valorizar os valores humanos, né? Porque é isso que vai fazer com que ele, futuramente, né? Se ele não for um atleta, ele vai ter uma ótima profissão, vai ser respeitado, né? E vai conseguir os seus objetivos, fora do esporte. Então, foi assim que começou a minha carreira. E até hoje a gente gosta, assim, de sempre estar contando as histórias para os alunos, né? Porque com essas vivências que a gente teve, e com as histórias que a gente passou, né? Eu estudei junto com a Vianney, nós somos da mesma turma. Quando vocês falaram aí 88, quantos anos você tem e tal, tinha, né? A gente se formou em 86, e em 87 eu já entrei na lida já com a educação física. Foi assim que comecei, né? Eu não fui atleta, né? Depois de muitos anos que eu aprendi o xadrez jogando com um aluno, né? Porque ninguém tinha paciência de ensinar a gente, e eu fui aprender com o aluno, e a nossa amiga Laís, aí a gente fez o curso do PDE juntos, foi o xadrez. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu aprendi com o aluno, porque a gente sempre está aprendendo, né? Sabe tudo, e sempre eu passava, né, para os alunos que tem que buscar a aprendizagem, né?
Eu falava assim, se a tua mãe fala assim, ó, filho, vai aprender a pregar um botão, você tem que aprender a pregar um botão, você não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente tem que dar bastante importância em tudo que alguém, né, nos oferece para ensinar, né, alguma coisa, a gente tem que ter essa vontade de aprender, né? Mesmo que a pessoa ache que é insignificante, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, foi assim a minha trajetória, assim, resumindo, né? Mas depois a gente vai falando aí o que aconteceu durante essa passagem de 30 anos na corrida aí. Com certeza. E esses valores foram trabalhados dentro da escola até o último minuto dentro dela, né? Sim, eu ia trabalhar esse ano também como voluntário na escola, né, com treinamentos, mas infelizmente veio a pandemia e infelizmente não dá para a gente fazer essa continuidade. Mas através das redes sociais a gente sempre está em contato com os alunos, conversando com eles, né? Os ex-alunos que hoje estão fazendo educação física, hoje mesmo recebi um questionário de um ex-aluno nosso que se formou o ano passado, está na UEL, e agora ele está mandando uns questionários para a gente responder. Então, isso é legal, a gente, né, nunca para, né? Com certeza. Vamos lá, Vianney, já que você estudou com o Edmar, então a gente passa a bola para você. Mas eu achei que era por ordem. Mas é da mesma turma. A minha história, ela também, como de todos, né? Ela sempre parte assim, de uma situação até engraçada, ou pelo fato da vida, né, ter levado a gente por esse caminho. Mas a minha história é um pouco engraçada, um pouco triste, um pouco de tudo, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu fiz na época, o Emílio de Menezes, eles faziam uma prova lá no ginásio esporte. Até o 6º lugar, era para todo o terceiros anos, certo? Até o 6º lugar, ganhava-se bolsa de estudo em cursinho lá em Curitiba. E eu estava no 2º ano, era para os segundos e terceiros. E nessa história, eu fiquei em 6º lugar, acabei caindo em Curitiba com uma bolsa de estudo para cursinho. Assim, meu pai não queria deixar, acabei indo. Minhas tias deram uma mão e tal, mas eu não gostei, quis vir embora em 2 meses, sabe? Quase fui atropelada, quase morri. Jacu, né? Pé vermelho lá na capital é complicado. Aí, fiz o cursinho e voltei para casa, passei no vestibular lá em odontologia, mas eu não queria voltar para lá. Na época, medicina, odonto, esses cursos que hoje é muito concorrido, na época não era tanto concorrido assim, a concorrência era bem baixinha mesmo, na década de 80, início de 80, vamos dizer assim, né? E voltei para casa, meu pai já queria bater, mas ele não conseguiu bater em mim, porque eu corria. E meu pai corria bem também, né? Ele era árbitro, ele também corria, mas ele não conseguia me pegar. Voltei, aí ele pegou e me deu dinheiro para fazer vestibular aqui em Londrina. Eu peguei o dinheiro e falei, eu não vou fazer, porque não tinha nada de online, você tinha que ir na faculdade, né? E peguei o dinheiro, mais o dinheiro dentro. Não lembro se pagava inscrição, se não me engano, na época em Londrina pagava uma taxinha, tá? Até tinha mensalidade também na UEL. E voltei, passei em frente da Fafícula, olhei assim, falei, eu vou fazer educação física. Entrei lá, foi a japonesinha, a Heleninha lá, que atendeu, numa portinha e fez toda a mãozinha, né, antigamente aquela fichona, né, você preenchia. E peguei o dinheiro da passagem, mais o dinheiro que meu pai me deu e paguei a inscrição. Voltei para casa, meu pai chegou do serviço, mas já voltou? Falei, pai, não vou fazer não, vou fazer aqui. Que curso você vai fazer? Educação física. Ele só foi pôr na mão na cinta, para tirar a cinta e eu, né, canelinha. 1 quadra e meia morava da minha avó, corri na minha avó, meu pai correndo atrás de mim. A MIT falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Acho que vocês conhecem a MIT, né? Alguns. Falei, ai, MIT, eu vou fazer para educação física, o pai está entrando, ele vai me bater. Ela vai para o meu quarto. Ela conversou com meu pai.
E meu pai querendo passar por cima dela, que ele não pagou um ano lá em Curitiba para mim fazer educação física. E que na cabeça dele a educação física era um curso para homens, né? Quem fazia educação física na cabeça do meu pai era um curso para homens, mulher não faz educação física. Só que a irmã dele era formada já e já dava aula, né? E nessa história meu pai falou, então vai, eu não tinha emprego, nada. Ele falou, não vou pagar R$1. Tá bom. Não era nem real na época, acho que era cruzeiro. Arrumei o meu primeiro emprego, fui trabalhar, a MIT, que pagou meu uniforme, que na época a gente tinha que pagar uniforme, matrícula, e né? Ganhei um uniforme lá da MIT, fui a última a comprar um uniforme, aí já não tinha mais o meu tamanho, parecia aqueles, sabe, aquela blusona tudo caindo, aquela calça de skatista, né, na época, largona caindo, mas a gente foi levando, né? Eu me formei, meu pai nem tchum. Aí, como o Edmar também, a gente se formou, eu fui embora, fui dar aula. Mais uma vez, né? Meu pai não olhou mais na minha cara. Quando retornei para Arapongas, foi onde eu caí na Colônia Esperança, né, Laís? Hoje está a Laís. Trabalhei bastante lá. Aí eu comecei a gostar de lá e o trabalho começou a render, né? Uma coisa que eu nunca, uma história, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida como professora, seria a situação. Teve um ano que nós fomos para os Jogos Escolares aqui em Arapongas. Quem trabalhou na colônia sabe que é muito difícil tirar atleta dali, principalmente de coletivo, tem que trabalhar o esporte individual, né? E eu formei um vôlei feminino e nós fomos campeão no vôlei feminino B aqui, tá? Junto, numa final com a Márcia do Emílio de Menezes, né? Você quer um Emílio de Menezes, um Bzinho que cortava, fazia tudo que uma equipe da categoria A fazia, né? A minha equipe nem tanto, mas eu acho que ali foi uma coisa muito bacana. E o falecido Coquinho, né? O Dirceu Cimei, ele trabalhava na rádio e tal, né? E ele coloca bem assim, todas as letras, né? E uma zebra nos Jogos Escolares da fase municipal em Arapongas. Escola Frei Graciano vence o Emílio de Menezes, da professora Márcia, e começou essa situação aí de jogos, né? Então, foi assim, foi um gostinho, foi muito bom, assim, para os alunos, para mim, para a escola, né? Uma escola muito pequenininha, muito, assim, precisava de algo a mais, de sair daquele mundinho, né, que é a Colônia Esperança, aqueles alunos da época lá, eles tinham só aquele mundinho deles ali, de catar ovo, de voltar para o sítio, vai para a escola, então foi muito bacana. Eu, como o Edmar, também não fui atleta, sempre gostei, jogos, você pedir, vão jogar alguma coisa aí, a gente aprende na hora, se sabe um pouquinho, joga, né, comecei com basquete, e depois parti para o atletismo, onde a minha maior rival é a de Apucarana, né, que era a Aninha, Ana Maria, não sei se o Edmar conhece, uma menininha de 1,5 m, eu perdia para ela, mas sempre cafungando ali no cangote, tentando chegar junto, né. Então, a minha paixão pelo atletismo mesmo começou lá atrás, quando eu comecei a correr corrida de rua, né, mas foi muito curta, assim, eu fui para a faculdade, aí já, na faculdade, já estava querendo parar, já foi onde o João Júlio e a Flu, não sei se vocês lembram também, lá da UEL, fantástico, tive o prazer, né, de tê-los como professor, né, foi onde eles me convidaram para treinar na UEL, mas, assim, meu pai já não tinha, ele não me dava nada, porque ele falava, você está fazendo uma coisa que não é para fazer, então, só vivia do meu salarinho e não podia pedir para minha tia, né, porque aí já era demais. Então, não deu, assim, fui umas 2 vezes para o UEL, mas, assim, para treinar, eles gostaram e tal, só não fiquei por questão financeira mesmo, como, assim, acho que até hoje muitos atletas deixam, né, pelo fato da questão financeira. Hoje ainda está mais fácil, patrocínio, essas coisas, mas antigamente, que eu falo antigamente, gente, é final de 70 até final de 80, né, era mais difícil. E foi por aí, a gente entrou na educação física, na área escolar, nunca, né, e gostei, estou até hoje. Tá difícil de sair, hein, Laís? O Edmar já saiu, eu gostei tanto que tá difícil.
Muito bem, então nós vamos passar a pergunta agora para outra companheira de turma de vocês, para a Laís. E aí, Laís? Olha só, né? Essa história aí da Vianney é muito engraçada, né? Porque eu fiquei sabendo dessa história. Não sei se foi pela boca da Vianney, desse time de vôlei de Colônia Esperança, ou se alguém me contou que era assim, ó, só a Vianney sabia a colocação dessas meninas. Que na hora do saque elas estavam lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho, depois virava o rebuliço, que nem a arbitragem sabia qual era o lugar de quem, mas toda vez que ia dar o saque, as meninas estavam lá na posição correta. E depois fazia o remeleixo ali para dar conta do serviço ali, né? Do ponto e tudo. É muito bacana. Acho que foi o Florisvaldo que te contou, viu? Porque ele, quando ele arbitrava o nosso jogo, ele me chamava, ele falava, mas que sistema louco é esse? Que não sei o quê. Eu falei, Florisvaldo, você presta atenção, deixa eu cuidar da equipe aqui, né? Porque ele queria evitar uma irregularidade, mas ele não conseguia achar, mas virava um rebuliço mesmo, porque as menininhas eram umas formiguinhas ali. Eu acho que foi ele mesmo que me contou, viu? Realmente. E eu achei muito legal, né? A Colônia Esperança é uma escola que eu tenho no coração, né? Eu trabalho lá desde que eu vim removida de Londrina, quando eu prestei concurso para o Estado, eu estava em Londrina. Voltando lá atrás, né, vamos dizer, né? Eu sou maringaense, sou de uma família que a minha mãe é professora, tenho várias irmãs professoras, e eu queria ser professora. Tanto é que eu fiz magistério, mas a minha paixão sempre foi educação física. Embora eu fosse muito pequenininha e tudo, na época de escola a gente participou de jogos escolares, né? E eu jogava handball com esse tamanho e tudo, ou era goleiro ou era ala, né? Como eu tinha bastante reflexo, ninguém queria jogar no gol, eu entrava no time porque eu falava, deixa que eu jogo. Né? Perdi as bolas meio em cima, mas embaixo dava belezinha. E aí fiz faculdade na UEM mesmo, fiquei em Maringá muito tempo, e aí resolvi sair de Maringá. Numa época, vim para Arapongas, trabalhar com natação, que era o que eu já fazia lá em Maringá. Trabalhando com natação, só com natação aqui em Arapongas, de 93 a 96, eu coordenava uma academia, aí resolvi fazer o concurso do Estado, para dar aula, né? Eu tinha uma turma de professoras nessa academia, e fiz o concurso. E a maringaense, eu dava curso pelo núcleo, na época que estava mudando a questão do ciclo básico ali, e eu tinha vindo dando curso até Astorga, né? E aí meus alunos, faz inscrição, tá bom, vou fazer. E aí eu falava, onde que é, né? Ah, na Rua Maringá. E a Rua Maringá que eu conheci era em Londrina. E como vim dando curso pelo núcleo de Maringá até Astorga, eu falei, Arapongas vai ser Londrina, né? Cidade grande, vamos lá. Fiz inscrição, passei no concurso, quando eu fui pegar a aula, cheguei lá, olhei, tinha um amigo meu, Paganello, na época, né, corredor também, de atletismo, falei, ô Paganello, onde que é? Onde que eu acho Arapongas? Eu não estou vendo Arapongas. Ele falou, Arapongas, olhou, só estou vendo até Rolândia. Ele falou assim, puxa, é mesmo. Foi lá, ele conhecia mais algumas pessoas do núcleo, né? Perguntou, ele falou, não, só vai até Rolândia mesmo, não tem Arapongas. Eu falei, caramba, tá bom. Aí assumi aula lá em Londrina, trabalhei em Londrina durante 6 anos. Nessa época, eles estavam naquela transição de jogos escolares, né? Eu trabalhei ali no Colégio de Suruguido, no Polivalente, e caiu na minha mão um treinamento de vôlei lá no Suruguido. Eu falei, tá bom, vamos vôlei, vamos vôlei. E tinha um time até razoável, mas eu trabalhando aqui e lá, eu acabei perdendo uma semifinal ali, que foi muito marcante para mim, que eu falei, nossa, né, nunca perdi nada, vou perder, fui WO ainda, cheguei atrasada no jogo. Bom, só que eu me formei em Maringá e durante a faculdade eu fiz o curso de arbitragem, como eu estava falando aqui um pouquinho antes, e o atletismo sempre foi uma paixão, assim, a mais, né, vamos dizer assim, você trabalhava porque você tinha que trabalhar, mas o atletismo estava ali, nas arbitragens e tudo, e naquele tempo, né, a arbitragem, ela consumia um certo tempo, e quando você tinha um emprego, o pessoal achava ruim, né, porque muitas competições eram quinta, sexta, sábado e domingo, e esse faltar quinta e sexta era comprometedor, mas a gente acabava dando um jeito, que muita coisa saía por Maringá e Londrina, que eram cidades próximas, né, e aí a gente foi,
como eu disse, fiquei 6 anos em Londrina, vim para Arapongas e fiquei lá na Colônia Esperança, onde te conheci. Eu lembro até que quando eu cheguei lá, você fez uma brincadeirinha. Ih, já está lotado, você está suplente aqui, que eu já peguei todas as aulas, né? Aí eu falei, de novo, porque tinha acontecido isso na época, né? Você ia lá, escolhia as aulas, mas você tinha que chegar primeiro na escola. Se chegasse depois, você ficava lá, ia caindo e assim ia, né? E foi amor, né? A Colônia Esperança, pela acolhida, por tudo. Estou lá até hoje. Esse ano estou saindo candidata a diretora lá. Vou... Mas assim, não porque eu quisesse desesperadamente, né? Mas assim, é uma oportunidade e eu tenho um amor por aquela escola. Não queria que alguém, qualquer pessoa que não tivesse envolvimento com os alunos, assumissem lá. Mas amém, estamos aí. Vamos lá. Eu aprendi bastante com meu amigo Edmar durante o PDE. Nós fizemos junto, né? O Edmar sempre com essa sabedoria japonesa aí, né? Eu falo que ele tem uma calma, e isso tudo que ele falou é real. Quem já encontrou com o Edmar em jogos, aí isso, Vianney, vamos trabalhar junto. Eu topo. Quem teve a oportunidade de conhecer o Edmar em jogos, vê que realmente isso que ele falou é a essência, né? Ele sempre procurou, assim, por mais que os alunos, quando essa parte de inclusão, o Edmar sempre fez assim muito bem, e eu falo assim que ele leva o aluno, né, ao raciocínio. A gente teve bastante contato nessa questão de xadrez na época do PDE, e eu lembro que ele falava assim, a gente está falando sobre metodologias, ele falava, não, eu faço e falo para o meu aluno, você entendeu o que eu fiz? Não, então vamos de novo. Ele não dava resposta, né? Então ele ensinava o aluno a pensar. Eu acho que é uma coisa muito válida, né? E eu tive a sorte de ter 2 japoneses muito bons comigo, que foi o Edmar e a Vianney, né? Que a gente, lá na Colônia Esperança, tem um projeto de ação social, e a Vianney, quando eu estava dando aula, a Vianney trabalhava nesse projeto também, e dava umas aulas juntas ali no primário, e a gente fez algumas coisas juntos, né? E a gente sente saudade, porque são pessoas muito comprometidas e que têm um amor e paixão pela profissão, né? Embora sejam caminhos aí que levaram a fazer o curso, mas o amor no coração a gente sente. Quem está perto sente. Está fechado o seu áudio, Pedro. Estou vendo que o professor Ronivaldo está dirigindo. Mas, Fumaça, assim que for possível sua participação, você pode falar, tá? Professor Edgar. Estou ouvindo a história do pessoal aí. A minha história vai virar novela, é quase igual a deles aí. A hora que tiver mais fácil para você falar aí você fica à Pode ficar vontade. tranquilo, Você quer saber da minha vida toda, como que é? Vai lá. Conta pra gente como que você escolheu a educação física. Escolhi uma delas foi porque eu acredito, graças a Deus, eu só tive professores bons. João Borges, Marival, Brandão, Ângelo, né? E tive um professor em Açaí, que eu morei em Açaí, que chamava-se Jorge, que ele era de Cornélio e dava aula em Açaí. Mas a vida dele era meio assim, meio bacana da forma que ele falava, porque ele sempre estava no meio do esporte, além de tudo ele gostava de pular de paraquedas. E eu acreditava que isso aí, a educação física, seria isso aí, esporte. E nessa época aí que eu estou falando a vocês, eu pensei em fazer esporte. Eu comecei a fazer esporte quando eu vim para Londrina, em 80, que eu fui estudar no Colégio Champagnat, tive a oportunidade de trabalhar com esses professores aí. Fumaça, só fecha a sua câmera, porque tá dando interferência, daí a internet fica mais... Com a câmera desligada, os dados fluem melhor, daí o áudio funciona melhor. Vocês aí, que eu citei, né? Quero...
Oi, Fumaça. Se você puder fechar a câmera. Champagnat, Aloysio, João Borges, Ângelo, Brandão, que também me levou no basquete. Câmera. Então, melhorou? Oi? Aí. Com a câmera fechada, melhorou? Daí o áudio não trava. A câmera está aberta. Melhorou? Isto. É que eu estou dirigindo aqui. Sim. Fechou, né? Vai lá, pode continuar. Então, como eu estava falando a vocês, então a oportunidade que eu tinha de jogar e fazer o esporte foi no Champagnat, cara. Que a primeira modalidade que eu joguei foi handebol. O professor Luiz também, o Luiz, cara do colégio lá, o Luiz... Agora que esqueci o sobrenome dele lá do colégio. Ele começou a me treinar no handebol, aí foi o Ângelo, aí depois comecei no basquete, e por último foi o vôlei, cara, foi o voleibol. E em 87 eu entrei no banco para trabalhar. Eu já jogava voleibol, já brincava de voleibol, não profissionalmente, né? Mas eu comecei a treinar voleibol, já tinha 19 anos, e eu fui treinar no Grêmio. Passei pelo Canadá, que era o Percy que dava treino, mas por ser negão, todas as vezes que a gente ia no Canadá, você tinha que ficar 1 hora esperando todo mundo passar, né? E ficar na porta para o professor liberar. Aí eu acabei saindo do Canadá, tive poucas oportunidades no Clube Canadá e fui treinar no Grêmio. Onde no Grêmio eu treinei com o Ike, com o Beraldo, né, esposo da Farid. Depois de algum tempo, em 87, eu continuei trabalhando no banco e precisou de um professor para trabalhar com voleibol masculino, que em Londrina tinha os Jogos da Juventude. Foi quando começou os Jogos da Juventude, onde eu também tive a oportunidade de trabalhar com a Ariobaldo Fricelli e o Dedé, e o Dedé foi o primeiro campeão. E nessa época aí o Snar Cordeiro era diretor de esporte do Grêmio. E uma vez lá ele pegou e falou assim, vai ter um campeonato aqui em Londrina e eu precisava de uma pessoa para ser técnico. E eu não gostava. Falei, não, eu não quero. Aí uma pessoa falou, põe um Fumaça lá. Aí, como eu era sócio do clube e trabalhava na madrugada no banco, eu comecei a treinar, dar treino. E a primeira molecada minha foi 7-4. Eu peguei um menino que tinha saído do Canadá, porque ele tinha esfaqueado um cara dentro do cinema, e levei para treinar comigo no Grêmio. Ali perto do Grêmio, por ter 8 mil sócios ali, todo mundo queria fazer parte do Grêmio, né? Porque era um clube bacana, um Grêmio literário. Comecei a levar essa molecada pro Grêmio, comecei com o meu time, a molecada 7-4, depois 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9. Aí quando chegou a molecada 7-8, 7-9, foi onde eu comecei a aparecer. Disputei Campeonato Paranaense, fui vice-campeão, com a molecada 80 fui vice-campeão. A equipe paranaense tinha 13 meninos da minha equipe. E o mais bacana de tudo, sempre tem um filho da mãe, né? Aquele anjo, né? Aquele cara, gente boa para Dedéu, que eu chegava no Campeonato Paranaense, não podia sentar no banco, porque eu não era formado em Educação Física. Eles faziam reunião entre eles e eu não podia participar, inclusive o cara é de Londrina, que tempos depois esse cara foi lá. Primeiro ele me proibiu de entrar na quadra para ser técnico. Eu tinha que ficar na arquibancada gritando com os meninos, fui vice-campeão paranaense. E ganhei do time dele. Aí no outro ano ele vinha, ele recebia dinheiro do FEP de Londrina e pegava todos os meus atletas. Depois ele foi para Pongas, levava todos os meus atletas. Até pouco tempo atrás ele também pegou um monte de atleta meu. Então assim, da mesma forma que vocês falaram na dificuldade, a minha dificuldade maior não foi dentro de quadra, não foi com a questão de trabalho, porque sempre eu trabalhei com voleibol e tirei do meu sustento, do meu dinheiro, eu banquei tudo. Eu nunca precisei, no entanto, o FEP em Londrina, as vezes que eu trabalhei em Londrina, se você falar quantas vezes você teve dinheiro de FEP, foi poucas vezes. O ano passado na Superliga foi exemplo disso, que eu gastei do meu dinheiro, saí devendo para todo mundo, entendeu? Acreditei numa pessoa falando que o prefeito ia ajudar, não saiu dinheiro de FEP. Então aí, cara, então essa vida de professor de Educação Física. Hoje eu sou professor PSS, trabalho com o maior prazer, fiquei o dia inteiro sentado atendendo meus alunos, fazendo aquele se liga, se toca e se fode, né? Porque só a gente se fode, porque o aluno praticamente ali ele fica esperando e a gente trabalhando para Dedéu e ninguém reconhece, né? Mas é a vida do esporte é isso aí. Eu tentei fazer vocês assim, aquela situação
amenizar a questão do vôlei. Já tive alguns títulos no voleibol, né, não foram poucos. Já tive alguns meninos em seleção brasileira, também não foram poucos. Já supri muita equipe campeã aí do estado. Tem alguns atletas que jogam fora do país. Já tive a oportunidade de trabalhar fora do país. Já trabalhei na Itália durante um ano. Lá foi bem diferente, que lá primeiro, quando você fala que você é allenatore, o respeito é diferenciado, entendeu? Só que eu queria vencer em Londrina, uma coisa que eu não consigo. No entanto, eu estou indo para Arapongas para dar aula para uma equipe e um novo projeto, né? Porque em Londrina, acredito que é muito mais difícil que todo mundo. Ali em Londrina, as pessoas não querem ser um profissional de educação física. Alguns, né? Alguns, questão de treinamento. Ele não quer ser igual a você. Ele quer tirar o que você tem para ele poder ser. No entanto, vocês podem ver aí, eu sempre falei para os meus atletas, né, meus amigos aí, que aquela situação, o dia que eu conseguisse juntar todos os atletas de Londrina que passou na minha mão, eu ia ter uma equipe campeã do estado. No entanto, todos os meninos que passaram na minha mão, todos eles foram campeão do estado. Alguns não foram campeão comigo, né? Eu tiro exemplo de sair um time 2007 que treinava com o Ney lá, e ele estava meio brigado. Eu peguei as meninas 2003, fui campeão paranaense com as meninas aí. No outro ano, as meninas já estavam fora dali. Participei do projeto da Elisângela, fui o primeiro que participei, que ajudei ela no projeto da Elisângela. Aí trouxe um cara de fora para tentar ajudar o cara que até então estava passando fome fora de Londrina. A primeira coisa que o cara fez foi me tirar do projeto, com fofocaiada. E todos vocês me conhecem, sabem que eu não tenho muitas papas, não sou de segurar muito, eu tenho que falar, eu falo mesmo. Mas infelizmente o esporte é isso aí, cara. O problema maior foi aquele que eu sempre falei a todos, né, cara? Se fecha uma porta, abre a outra. Se fecha a outra porta também, eu pulo o muro. Eu pulo o muro e vou continuar com o esporte. É uma coisa que a gente tem de coração mesmo. Então não adianta, isso aí é uma coisa que ninguém vai tirar da gente. Mas eu acredito que isso não é uma particularidade de Londrina, não. Isso aí tá encalacrado na cultura brasileira. É normal, né? Isso é normal. Se chegar lá na tua cidade também, Apucarana, um cara diferente da mesma modalidade sua e veio de fora, os caras dão valor a ele, mas não dá valor ao teu trabalho, né? Exatamente. Isso é normal. Vai fazer o quê? E você, Edgar? Começou como? Boa noite a todos. Ó, a minha esposa falou assim, ó, você presta atenção quando você for falar, porque tem mais gente participando da live. Então você não exagera, fala só o necessário, seja objetivo. Então eu vou tentar ser objetivo o melhor possível. Primeiro agradecer essa oportunidade de estar falando com grandes profissionais. Fumaça é uma lenda aqui em Londrina. Todos vocês que estão aqui, eu tive de alguma forma algum contato, às vezes com uns menos, outros mais, mas é um prazer. Estou super prestigiado aqui na sala. Diretor do meu colégio, do Roseli Piotto, está aqui, o Alberto. Obrigado por estar aí, Alberto. Minha mãe está na sala, acompanhando a minha live. Olha a responsabilidade. Tenho atletas também, minhas alunas, e participando da sala, então estou bem prestigiado. Então, a responsabilidade muito grande, mas vou ser objetivo. Fui atleta de judô na minha infância, durante vários anos, na Arel. Eu era atleta na Arel de judô. Saí de atleta de judô da Arel, depois fui me interessar pelo movimento escoteiro. Então, até hoje, minhas amizades escoteiras são da vida toda, de mais de 30 anos. E o que me incentivou bastante também, depois de estar tomando a decisão de ir para a educação física. Mas no ensino médio, joguei muito voleibol. Fui atleta durante um tempo no Nilton Guimarães, na época do professor Luiz, lá, que era espetacular no voleibol, e ele tinha características assim bem militares. Então, aquecimento era correr em volta do quarteirão do colégio, e todo mundo tinha que correr. Quem desse 5 voltas tinha nota X, quem desse 4, Y, e assim funcionava. E me atraía bastante a educação física nessa característica dele. Depois fui para o Castaldi, ensino profissionalizante, fiz eletrotécnica, sou eletrotécnico formado, e durante o tempo do Castaldi, apaixonado por vôlei, foram 4 anos que eu estudei no noturno, e horário de intervalo era aquele negócio, eu ia correndo do intervalo para chegar na quadra e ter espaço para poder jogar. E já no terceiro ano, já no Castaldi,
eu participava de jogos escolares já há algum tempo já. Eu apaixonado pela modalidade e as meninas querendo jogar vôlei e ninguém tinha tempo para poder trabalhar com as meninas, e eu me ofereci, já fui técnico de vôlei, sendo atleta ainda. Então, formei um time de voleibol com as meninas do colégio, dava treino para elas, a gente participava de jogos amistosos, e assim eu fui me apaixonando pela área, mas aquele negócio, estudando eletrotécnica, me formando no ensino médio técnico, e quando terminei o curso de eletrotécnica, vestibular, vou fazer vestibular. No último ano, vou fazer vestibular. Estava fazendo tiro de guerra na época, então era bem corrido. Eu saía 4 horas da manhã, ia para o tiro de guerra, ficava até as 8 horas ia para Telepar, trabalhava na Telepar, ia até as 5 da tarde, 5 da tarde ia para casa, tomava um banho e ia para o colégio estudar o último ano lá. Foi bem puxado. E aí eu falei, vou tentar vestibular. E aí vou tentar na UEL, só que como eu era da área de eletrotécnica, eu queria fazer alguma coisa em engenharia elétrica, mas na época não existia. Então eu falei, vou tentar engenharia civil. E aí fiquei com aquilo, né? Engenharia civil. Aí peguei o documento para preencher, para entregar lá na UEL para fazer o vestibular. E na hora de entregar o documento, eu falei, não vou fazer engenharia civil, vou fazer educação física. Não contei para ninguém, preenchi para educação física. Minha mãe é pedagoga, é professora, minha avó professora, tias professores, uma família de muitos professores. Mas a nossa vida foi muito difícil financeiramente, nunca faltou nada, mas foi muito difícil. E aí não falei para ninguém. Ninguém sabia que eu tinha feito para educação física o vestibular na UEL. E aí saiu o resultado, na hora que fala o meu nome lá, ninguém nem tinha percebido que curso que era, eu comemorei um monte, e aí perceberam que eu tinha feito para educação física. Aí foi assim, um desânimo assim, geral. Minha mãe está aqui de prova, ó. Ela ficou super desanimada comigo, mas olha o tanto que a gente sofre nessa vida, você vai se tornar professor, você é maluco. Pensa, mais um, isso aí, Geraldo, mais um, para ter sofrimento e tal. E assim, foi um ano assim meio complicado, porque, digamos assim, não agradei os familiares, mas eu estava muito feliz com a escolha. Já no primeiro ano, entrei em 94 na UEL, entrei na turma de 94 na UEL, e aí começou lá, minha mãe tá ali, ó, abriu o videozinho ali, oi! Aí, em 94 comecei na UEL, e com foco do voleibol. O foco meu era me formar professor de educação física, era educação física plena, então poderia atuar como técnico, a minha formação foi essa de plena ainda, e poderia atuar como técnico, tudo, e era voleibol. Meu foco, voleibol, mas durante o curso começaram a aparecer oportunidades, e aí você começa a abraçar as oportunidades. Então, me apareceu a oportunidade de trabalhar com recreação no colégio universitário, junto com o professor Joelson, de educação física. Fiz estágio ali muito tempo, sempre que acontecia, por conta do movimento escoteiro, então, cantiga de roda, lidar com criança, então eu dominava, eu gosto muito e eu dominava muito a área. Então, trabalhei bastante, colônia de férias, tudo que era voltado à recreação, trabalhei. Nessa surgiu uma oportunidade de trabalhar em Termas de Jurema, e eu cursando educação física, no Hotel Fazenda, em Termas de Jurema. Aí fui para Termas de Jurema, o negócio andou muito, porque como eu era apaixonado e tinha essa facilidade em lidar com criança, adolescente, tudo, aí eu comecei a trabalhar lá e era assim, feriado prolongado, Final de semana, quando aparecia uma oportunidade, eles me chamavam e ia final de semana. E aí chegava férias, julho, ficava o mês inteiro de férias de julho. Aí dezembro, terminava o ano, eu ia para lá, ficava dezembro, janeiro direto. Então, não tinha Natal, não tinha Ano Novo com a família, nada disso. Eu ficava direto trabalhando, foi muito importante para mim, aprendi muita coisa. Aí fizeram uma proposta, eu praticamente morava no hotel. Então, eu ficava em Londrina fazendo educação física na terça, quarta e quinta. Aí eu ia sexta-feira para lá, e ficava sexta, sábado, domingo, voltava na segunda. Ou seja, reprovava nas disciplinas de sexta e de segunda-feira. Nessa brincadeira, eu fiquei 9 anos fazendo curso de educação física à noite. Então, no último ano, quando, assim, assim,
fiquei 3 anos praticamente morando em Termas de Jurema, e aí surgiu uma oportunidade para mim trabalhar em Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. E aí eu fui no hotel top de Bonito, Zagaia Resort, espetacular. Aí trabalhei lá um tempo também, e aí falaram assim, eu trabalhando lá, e eu já estava esquecendo do curso de Educação Física, que era essencial, aí ofereceram para mim trabalhar em navio. Então, falaram, ó, tem uma oportunidade para você trabalhar em navio com recreação, só que você tem que ficar 6 meses dentro do navio. Aí eu falei assim, bom, aí eu vou ter que optar, ou eu vou para essa vida, ou eu vou fazer meu curso superior. Aí eu optei em voltar, ficar em Londrina e terminar meu curso superior, muito suado, muito difícil, foi muito complicado, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. D'Artagnans, Guedes, que foi espetacular, um profissional espetacular, mas era muito doído. Quem estudou com ele sabe o que é. Então, foi muito duro, mas eu acabei me formando e ainda estudando ainda educação física, ainda prestei o concurso para professor de educação física, e aí passei, fiquei bem classificado, eu terminei o meu curso de educação física, no ano seguinte já me chamaram do concurso. Então, durante o tempo que teve a vigência lá, me chamaram do concurso, e aí tomei frente, fui, peguei e comecei a educação física. Então, minha vida na educação física, eu já vou dizer que iniciou mais ou menos assim que começou a minha vida de educação física. Professor Luiz Cláudio, que está aqui também na sala, espetacular na área de mídias, viu, Pedro? Ó, esse professor aqui, ó, top de linha, viu? Então, ó, você que está aí agora conhecendo profundamente, está aí o cara. Então, minha vida de educação física iniciou resumidamente assim, tá joia? Obrigado, gente. E agora é a vez do Pedro, né? Também, ué. Pois é. Eu sempre fui atleta de rua. Eu gostava de jogar, de brincar na rua. Hoje, acredito que as crianças não têm tanto essa oportunidade quanto a gente teve na nossa infância. Eu ainda morava num bairro de rua sem saída, então só passava lá quem morava lá. Então a gente tinha a rua disponível às 24 horas do dia. E ali a gente praticava de tudo. A vizinhança era cheia de meninos da mesma idade, então eu posso dizer que eu fui atleta da rua. Só que eu busquei educação física não foi pela prática esportiva em si. Infelizmente, eu passei por professores de educação física dentro da escola que simplesmente entregavam a bola no início da aula e no final da aula recolhiam a bola. Não foram um nem dois, foram alguns assim. Principalmente quando você pega troca de professores durante o ano, né? Aqueles alunos que já vivenciaram, nós também, que na nossa vida dentro da escola a gente percebe isso também, quando tem muita troca de professores, às vezes acaba acontecendo isso. Mas eu busquei educação física não foi por causa do esporte, foi por causa da saúde. Eu tive problema respiratório quando criança e iniciei a natação por questões médicas, né, orientações médicas. E quando cheguei lá ao final do ensino médio, que curso, que eu vou buscar agora? A cobrança dentro de casa para buscar um estudo superior, buscar um ensino superior, e aí eu lembro que na época o jornal Gazeta do Povo enviava todo domingo um folhetinho lá, explicando resumidamente todos os cursos que tinham na Universidade Federal do Paraná. E aí eu ia lendo, via engenharia, medicina, veterinária, e foi indo, e nada me chamava atenção, até que uma hora eu abri o folhetinho que falava da educação física, e aí falava lá, você vai trabalhar com a saúde. E até então era o único curso da área da saúde, porque aí nós temos, né, farmácia, odonto, medicina, era o único curso da área da saúde que trabalhava com saúde e não trabalhava com doença, onde a propaganda era só em cima de saúde, 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 e os outros eram doença, doença, doença. Então eu sempre falo isso para os nossos alunos na hora que, no primeiro dia de aula, e isso me chamou a atenção, e aí eu fui atrás da educação física
em busca de trabalhar com saúde. A minha intenção, no primeiro momento, não era trabalhar em escola, e sim trabalhar em saúde. Fiz faculdade em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma faculdade até então muito tecnicista. Para quem não sabe o que é tecnicista, são aqueles professores técnicos que exigem a performance técnica, né, e não tanto a parte, vamos dizer assim, pedagógica, embora, sim, também eram muito pedagógicos, mas era uma faculdade que historicamente, é uma cidade historicamente muito tecnicista, e ali eu pude aprender. Voleibol eu fui aprender na faculdade, eu não aprendi na escola, eu aprendi na faculdade, e isso foi me encantando. Cada nova matéria, cada nova disciplina, cada novo ano que vinha um esporte novo, e aquilo foi me encantando. Eu gostei de ginástica artística, tentei trabalhar na escola, uma pena a gente não ter material próprio para isso, mas eu trabalho ginástica artística na escola, conheci o atletismo dentro da faculdade, a própria natação a gente se aprofundou mais dentro da faculdade, e isso tudo foi me conquistando, até o momento que eu me formei, e aí eu fui trabalhar com saúde. Fui trabalhar com natação, fui trabalhar com academia, ginástica laboral, e assim como o Edgar, eu ainda peguei aquele finalzinho ali da época em que quando você se formava em educação física, você estava habilitado tanto para a licenciatura, trabalhar em escola, quanto para bacharelado, trabalhar fora da escola. Então, como a formação englobou as duas áreas, eu parti para o lado do bacharel, né? Eu fui para academia, para clube, para ginástica laboral dentro das empresas, enfim, até que você tem aquela ilusão, né? Personal trainer ganha muito dinheiro, mas não é bem assim, não. Eu falo isso para quem fala que vai fazer educação física, que fala que quer trabalhar de personal, mas não ganha dinheiro, não. Ganha muita dor de cabeça e muito sapato furado, porque tem que correr muito de um canto para o outro. E aí apareceu a oportunidade de um concurso na Prefeitura de Arapongas. Aí eu fiz o concurso para duas áreas distintas, para a educação e para a Secretaria de Esporte. Passei nos dois concursos, assumi os dois concursos e comecei a trabalhar. Na Prefeitura, então, a gente trabalha com educação infantil, né, dos 4 e 5 anos, e educação e ensino fundamental 1, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, antes das turmas aí das escolas estaduais. E aí, então, iniciei no magistério e, ao mesmo tempo, na área do esporte específico. Dentro da Secretaria de Esporte, eu trabalhava com tudo, né? Recreação, futebol de campo, futebol de salão, até que um dia me encaminharam para trabalhar no distrito de Aricanduva. E ali foi, assim, um encanto, porque assim como a Laís se encantou com a colônia, eu me encantei com a Aricanduva, porque é uma comunidade fechada, uma comunidade isolada, onde a vivência de mundo deles é escola, casa, trabalho na zona rural. Então, aquilo me encantou porque eu comecei a levar algo diferente. Então, era treinamento de futebol de campo, futebol de salão, e até que surgiu a ideia da gente participar, então, dos jogos escolares na modalidade do atletismo. E aí, partindo dos princípios aí de testar, que o professor Edgar falou aí do professor D'Artagnan da faculdade, então é um princípio da testagem, vamos fazer os testes, e ali a gente detectou quem era o mais forte, quem era o mais veloz, quem saltava mais longe. Montamos uma equipezinha de atletismo ali de 7, 8 meninos e já de cara já chegamos na fase final, né? E ali me encantou a modalidade do atletismo. Mas hoje, aí depois disso, eu saí da Secretaria de Esporte, passei no outro concurso na área da educação, na Prefeitura de Apucarana, trabalhei com alguns alunos que hoje são meus alunos aí
no terceirão no Polivalente, trabalhei com eles quando eles ainda estavam no 4º e no 5º ano no Fundamental, quando estavam estudando na Escola Joaquim Vicente de Castro, aqui em Apucarana, e reencontrei-os agora no terceirão. Uma pena a gente não ter esse convívio direto durante o ano. Posteriormente, passei no concurso do Estado, daí eu saí da Prefeitura de Apucarana para assumir o concurso do Estado, e aí eu consegui voltar para a escola lá em Aricanduva, o Colégio Júlio Junqueira. Já estou lá há 6 anos, e desde então a gente vem montando um projeto esportivo que busca o estímulo à prática esportiva, o estímulo à saúde, e a que eles tenham uma vivência de mundo um pouquinho diferente do que eles estão habituados. É isso aí. E esse ano, comecei no Polivalente, pegando, né, as aulas que o professor Edmar teve que deixar assim que saiu a sua aposentadoria. Então, em um dia saiu a aposentadoria dele, no outro dia, na distribuição de aula, eu acabei pegando aí algumas aulinhas dele no Polivalente, e estamos aí. Vamos lá. Muitos de nós nos encontramos nos jogos escolares, né? Seja na fase municipal, fase regional ou fase final. Vamos contar um pouquinho das nossas histórias em jogos escolares. Aí a Vianney já contou uma do voleibol lá da colônia. Vai lá, professor Edmar, vamos voltar. Abrir a segunda rodada aí. Que história que você tem aí interessante para contar para a gente de jogos escolares? Nesses 30 anos aí que a gente ficou no magistério, tem algumas histórias, né? Várias histórias. E como eu tinha colocado no início lá, que quando eu iniciei a carreira de professor de educação física, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça que seria as minhas avaliações, a escolha, assim, de repente, para jogos, seria pela questão dos valores humanos, realmente, dos meus alunos, né? Valorizar isso aí nos meus alunos. E nos primeiros jogos que eu participei foi com um colégio particular, né? E foi o primeiro ano que eu trabalhei, em 87, e, incrível que pareça, o pessoal acha que colégio particular vai pagar treinamento, vai te dar um material, assim. Falaram assim, você pode até dar o treinamento, mas a gente não vai pagar nada. Falei, não, eu só quero a quadra e um pouco de material para poder trabalhar. Ele falou, não, isso aí a gente pode te arrumar então. Só que o material é aquele material bem surrado, né? E aí eu fui, né, comecei a treinar o voleibol e o futsal. Até a minha colega Valéria, ela dava aula lá, ela falou assim, Edmar, mas treinar, mas levar essa molecada para jogos? A escola nunca levou os alunos para jogos, você vai querer participar? Tal. Eu falei, Valéria, eu vou querer participar, né? Me formei, agora quero mostrar meu trabalho, e eu vou participar, vou vir dar o treino. Aí eu dava treino para o voleibol masculino, feminino B, e o futsal. Ia 3 vezes por semana lá à tarde, e daí a gente começou a trabalhar com eles, participando dos escolares fase municipal, e daí nós fomos vice-campeão no voleibol feminino e no masculino. E no futsal, a gente foi campeão, né? Contra o maior colégio aqui da cidade, que era, na época, o Colégio São José era o maior. E com essa vitória aí, né? Nós ficando em primeiro e segundo lugar, nós fomos para Jardim Alegre, na fase regional. E na fase regional, o voleibol, infelizmente, não se classificou, e o futsal foi para a final. E o futsal
de novo campeão em cima do Colégio São José. Daí nós fomos para a fase final, participando da fase final, ficamos em 4º lugar na fase estadual. Então, como no primeiro ano meu de trabalho, foi incrível, porque eu nunca tinha participado de jogos, participado nem como atleta, né? E para mim foi o máximo, né? Colaboração dos pais e tal. E por que eu conto essa história? Porque depois, quando a gente fez esse trabalho durante o ano todo, muita gente chamando a gente de burro, você é burro, trabalhar aí de graça para os caras, né? Eu falei assim, não estou trabalhando de graça, eu estou investindo no meu trabalho, né? E graças a esse investimento aí, o único colégio que eu tinha entregado o currículo, não me chamaram, não deram oportunidade. E o colégio que me deu oportunidade foi essa escola que eu tinha feito o estágio, com o professor Galdino, né, Vicenzi. Para quem não conhece, o professor Galdino Vicenzi foi atleta de voleibol, foi professor de educação física aqui em Apucarana. E, então, com esse trabalho que foram se abrindo as portas, né? Aí, onde que foi o Colégio São José me chamou para trabalhar, né? Para substituir o professor Peta, né? Acho que o pessoal conhece o professor Peta, basquete. Então, para substituir ele. E então eu através desses jogos, por isso que eu dou muita importância, né, de falar desses jogos, principalmente, porque abriu as portas para eu mostrar realmente o meu trabalho, né? Por isso que eu falo a gente sempre orienta os alunos, fala assim, vocês têm que trabalhar, né, para quando surgir uma oportunidade, porque faz bem, todo mundo está te olhando. Se você faz mal feito, também todo mundo está te olhando. Então, faça bem feito. Então, graças ao bom Deus, né, todo mundo olhou o trabalho e eu fui chamado. Aí começou a abrir as portas, né? Aí depois foi tendo jogos, trabalhei no Colégio São José, depois comecei a pegar aula como, na época era seletista, lá em Marilândia do Sul, depois Mauá da Serra, e depois comecei a trabalhar no estado aqui em Apucarana, levando atleta, foi no Colégio Polivalente, né? E até então era no Colégio São José, particular, e no estado foi no Colégio Polivalente. E também no Santos Dumont, com o projeto do Rexona, voleibol, né? Trabalhei alguns anos junto com a professora Cláudia Tamura, e foi um excelente projeto, e trabalhei bastante aqui no Polivalente com futsal, handball, né? Xadrez, e uma das coisas assim que também que marcou bastante nos jogos foi quando a gente fez as inclusões, né? Nós fizemos a inclusão do Giovanni, né, no arremesso pelota, junto com a professora Sandremara, com auxílio de os nossos parceiros lá, os funcionários, o seu Ivander e a Ivanilde. E depois a gente fez a inclusão de alguns alunos, né, no tênis de mesa, no handball, até o Levi, quando ele veio ele olhou a equipe, né, depois... Legal. Daí, não sei quem falou para ele, ó, sabia que tem um autista jogando ali? Ele está brincando, tem mesmo? Tem. Aí ele foi conhecer o menino, né, o Gabriel, ele falou assim, rapaz, eu quero até tirar uma foto com você, nunca vi um menino jogar assim, autista jogar desse jeito e tal, né? Até então, quando esse menino era na época, 5ª série, 6ª série, 7ª, ele vivia isolado e tal, e depois, com alguns trabalhos que a gente fez, a gente vê ele participando dos jogos, né, e não foi só que nem fala assim, foi o meu trabalho,
Lógico, o trabalho da gente influencia, mas foi a participação dos alunos que abraçou a causa, né? Até nessa equipe que jogou o Gabriel, tinha também um menino, o Iago, né? Um menino obeso, que o pessoal falou assim, mas você vai colocar ele para jogar? Eu falei, sim, ele vai jogar sim, ele é um excelente aluno, responsável, tem respeito, ele, para mim, ele é um craque, né? Aí, a participação desses meninos, né, nesses jogos, então, marca muita gente. Também tive um aluno que marcou bastante, foi o Edgar, no xadrez, foi campeão, ele, infelizmente, ele faleceu, né? Ele tinha a doença degenerativa, né? Que com 16 anos ele faleceu. Mas quando a gente incluiu ele no xadrez, ele começou a aprender a jogar xadrez, né? E quando eu peguei a turma, eu falei para ele, olha, Edgar, acabou moleza agora. Ele, como professor, fazer aula, você vai fazer junto. O Andrezinho é um menino anão, né? Que ficava sempre junto com o Edgar. Aí eu falei, vocês dois vão participar da aula, sim. Aí a gente foi trabalhando com eles, né? E quando eu falei para ele que ele ia participar dos jogos, precisa de ver a alegria dele. Foi um ano antes dele falecer, né? Ele estava já perdendo os movimentos da mão, mas como ele gostou tanto de jogar xadrez, e quando ele viu o relógio, né? Ele viu o reloginho lá do xadrez, e o pessoal jogando, e quando dava treino, ele falou assim, professor, eu posso treinar com o relógio? Eu falei, deve, você vai treinar com o relógio. Com toda a dificuldade dele, a dor que ele sentia, ele fazia um esforço que aí ele começava a jogar com o relógio, com o Andrezinho lá nos treinos. Então, quando ele participou dos jogos, a felicidade dele, né, ficar lá junto o dia inteiro, ele ficou um dia, participou, aí no outro dia não precisaria dele ir, daí eu falei, você gostaria de voltar, né, lá nos jogos, no Água Azul e tal? Ele, não, professor, eu vou sim. Aí ele foi, ficou o dia inteiro lá jogando com os outros meninos, tal. Então, essas coisas assim que marcam muito a gente, né? E o Gabriel no handball, o Giovanni, né, que ele começou no atletismo, foi para natação, agora ele, de repente, eu falo para ele, quando você for para Tóquio, lá, convida eu, né? E a gente fica muito feliz de ver esse pessoal, né? E tem o Luiz, né? O Luiz, o João Vitor, do tênis de mesa, que são autistas, menino autista, que o Luiz, ele foi até representando o Paraná no nacional, no tênis de mesa. Então, a gente fica muito feliz que quando a gente vê esses meninos lá no cantinho, isolado, né? E, de repente, não sei se tem gente que, eu não tenho essa facilidade, mas se a gente tiver um pouquinho de vontade, a gente consegue fazer as coisas, né? Fazer alguma coisa para mudar a vida desses meninos, dessas meninas, né? Infelizmente, eu saí do colégio agora, e felizmente para mim, felizmente, né? Que eu gostaria de treinar a menina, a Maria, a menina deficiente visual, eu gostaria de treinar o xadrez com ela, adaptar, fazer umas adaptações, mas infelizmente para mim que saiu a aposentadoria eu não vou poder fazer isso. E que é uma menina sensacional, que eu gostaria também de repente levá-la para uns jogos, né? E ela participava da aula, né? Daí até todo mundo falou assim, professor, como que ela vai participar da aula? Ela não enxerga. Eu falo, não, a gente dá um jeito. Então, a gente fazia bastante aula com adaptação, com a Maria, né? No handball, no vôlei, no futsal. Assim, o Edgar, na cadeira de roda, ele também participava, né? A gente fazia as adaptações. E a alegria dele quando
ia para a aula de educação física, né? Então, isso marca muito, né? Então, o esporte, independente se tem alguma deficiência ou não, né? Ele ajuda muito na autoestima dos nossos alunos. E a gente não pode deixar de ver um aluno lá num cantinho, sabendo. Então, vocês têm que sempre incentivar, porque de repente ali tem um talento que a gente de repente deixa passar, né? Que nem o Giovanni. O Giovanni, se a gente não insistisse, de repente deixasse ali, como ele fala na história dele, ele poderia se envolver com drogas, partir para o outro lado, né? E graças à escola, né? Ele está num ótimo caminho agora, né? É assim como os outros, né? Então, é muito gratificante a gente participar de jogos, claro. Tem muita história, assim, de alunos. Eu já deixei de ganhar um campeonato de futsal aqui, porque 4 dos meus melhores alunos, na véspera de fazer a inscrição, estava na fila da diretora lá, porque tinha bebido vinho junto com as meninas dentro da sala de aula. Cortei os 4, reuni os outros, fiz um sorteio e levei. Ficamos em segundo lugar, mas para mim, eu falei assim, para mim não é um resultado, para mim é a vitória de vocês que foram representando a escola, né? E depois passar alguns anos e a gente vê esses 4 alunos reencontrando a gente e falando, professor, você estava certo, professor, foi a melhor lição na minha vida. Falei, tá bem. Então, tem várias histórias. E o esporte, ele ajuda, é uma ferramenta para a gente, de repente, salvar algumas vidas, né? E a gente tem essa ferramenta na mão, a gente tem que usar essa ferramenta. Né? Igual o professor Pedro falou assim, que na época dele, alguns professores deixavam o pau torar, e, né? A gente fica muito triste ficava, né? Eu ficava, agora não fico mais, porque eu não estou indo mais na sala de professores. Mas de entrar em sala de professores e ouvir colegas de outras disciplinas falar, bom, é vocês, chega lá, joga uma bolinha, isso aqui. Eu não falava nada para não, né? Mas, e assim, por causa de 1, 2, né? O pessoal já, mas, graças a Deus, a gente está tendo vários alunos que estão saindo aí, que estão fazendo educação física, já estão tendo outra visão, e a gente leva e prega, né, sempre a gente prega, a questão de valorizar os valores humanos. Isso a gente tem que valorizar em tudo na vida, né? No esporte, na vida social, em tudo, né? E os meus alunos lá do Polivalente conhecem 2 histórias, né? Da árvore e do barquinho. E um dia eu vou contar, vou postar aí no YouTube. Sim, vamos aguardar essa história aí tão conhecida nos corredores do Polivalente. O pessoal conhece. E você, Vianney? O que você tem de história boa dos jogos? Eu acho que você, o Edgar, Laís, Edmar, né? Os professores aí presentes, acho que a gente tem tanta história, tem triste, alegre, tem história frustrante, né? Assim como o aluno se frustra, a gente se frustra junto, é complicado, mas a gente tem muita história, o Edmar, Severino, cada professor, eu acho que aqui tem uma linha, né, de trabalho, né? O Edmar buscou uma linha mais voltada para a inclusão e tal, né? E aquela fala dele, assim, que os professores, na sala dos professores, falam, vocês de educação física, passa todo mundo, leva aluno que não tem nota para jogos e tal, né? Trabalhei com bastante peças dessa antiga. Hoje não, hoje a moçada aí são mais tranquilos, esses professores novos que estão chegando aí, matemática, português, ciência, são bem tranquilos, mas já ouvi muito em sala de aula de professores, já engoli muito sapo de professores, só que nunca levei para casa, sabe? Eu rebatia,
às vezes fazia questão, pegava o mais complicado da sala, que não fazia nada, e levava para jogos. Ah, não vai ganhar. Ele corre bem, ele vai sim, sabe? Então, a Laís, acho que a Laís já esteve presente em Curitiba, na época dos atletismo, né? Aquele friozão, da época daqueles moreninhos que eu levei, os meninos, eram os bichos da goiaba, os professores odiavam aqueles meninos, né? Mas, assim, era mais assim, eu trabalhava uma mistura de atleta com um pouco aquele outro que estou trazendo comigo, porque eu estava revoltada com a outra professora, com a outra, né, que não entendia, não queria saber, né, ela queria saber, era uma coisa lógica, que 1 mais 1 tem que ser 2, mas não é bem assim, né, então a gente tem uma linha diferente de trabalho, mas eu tenho uma história muito bacana dos melhores meninos, acho que foi a melhor equipe que eu tive de atletismo, só que eles tinham todo jeito de mano, sabe? Maneira de se vestir, maneira de falar, sabe? E os moreninhos lá, os 2 irmãos, o Beiço, não sei se a Laís lembra do Beiço, o irmãozinho dele, o Luiz, né? Mas eles eram lindos, o sorriso, coisa mais linda, o uniforme tudo branquinho, era eles que lavavam o uniforme deles. Sempre muito bem arrumadinho, assim. E falavam circuit, eu tinha um caderninho que eu anotava, sabe, esses termos dos jogos, né? E um deles queimou o radinho do professor Emerson, porque juntou os meninos nossos com o futebol do Emerson, se não me engano, da unidade polo, eu não me recordo. E o menino colocou, acho que numa tomada errada esse rádio lá, voou lá pro meu alojamento lá das meninas. Ah, professora, o professor Emerson tá gritando com a gente, não sei mais o que aconteceu. Ah, o irmão dele, né, o Luiz, ele colocou na tomada errada, deu um circuit lá, eu falei, deu o quê, menino? Então, e ele era esse menino, sabe, que tinha essas falas meio esquisitas que a gente tinha que traduzir, né? E foi um grupo, assim, bem... Tinha um Rex, olha os apelidos, né? Foi uma equipe muito, assim... A melhor equipe que eu tive de moleques ali fora, totalmente diferente daqueles moleques de sala de aula, sabe? Lá em Curitiba, olhando para ele, andando e se deslumbrando, né? Aí, num sábado de tarde, saímos da pista e o Corinthians estava jogando. Eu falei, putz, eu queria saber o resultado, né? Na época a gente não tinha esse negócio de internet, que já assiste lá o jogo, não tinha nada disso, não. Falei, gente, vamos ali no bar, lá tem uma TV, né? Ali pertinho do passeio público, né? No Redondinho tinha um barzinho daqueles antigos, sabe? Lá tem uma TV, vamos lá assistir, né? Vamos só ver o resultado, a gente já vai embora. E eles queriam ir para o shopping. Vamos atravessar a rua, para o shopping. Menino, eu entrei com aqueles 15 moleque atrás de mim, assim, para ver o resultado. O dono do bar do balcão fez assim, ó. Ele achou que era assalto. Falei, não, moço, fica tranquilo. Não sei se você usava aquelas toucas que tinha aqueles pompom lá no chão, assim. Eles enrolavam, colocavam óculos. Era o bicho da goiaba, esse garçom, né? Então, o dono do bar só olhou assim, a hora que eu entrei na frente, entrou aquele povo atrás, né? Os alunos, o cara do bar foi fazendo assim. Eu não entendi. A hora que eu vi, que eu entendi, falei, não, moça, fica tranquilo, nós estamos aqui alojados e tal, são alunos. E os meninos entraram de boa lá, com isso está perdendo. Aí, professora, tem que pagar um refrigerante para gente. Eu falei que estava perdendo, porque a gente vinha conversando sobre futebol, né? E ali mesmo, já para dar uma força para o cara do bar, a gente pegou uns refrigerantes, nós ficamos ali, o rapaz viu que não tinha nada a ver, né? Tanto que riu pra caramba, porque eles conversavam tudo muito estranho, até hoje, muitas coisas eu não me recordo, assim, eu lembro do meu caderninho, que eu não sei aonde está, porque eu anotava, sabe? Era leite condensado, o que mais que tinha? Laís lembra, né, Laís? Uns nomes, assim, tinha que traduzir, gente, era pior que inglês, sabe? Então, assim, essas histórias, assim, que deixa a gente feliz, sabe? Tira da escola eles com uma visão de outros professores, né? E a gente volta com eles contam para os amigos, os professores escutam, depois fica mais murchinho, vamos dizer assim. Mas eles nunca deixaram de dar trabalho, né? Esse moreninho mesmo, ele lá nesses jogos, ele foi convidado pelo professor de Londrina, para treinar em Londrina. Acho que ele foi 1 ou 2 vezes treinar em Londrina.
E depois o professor Paulinho de Campo Mourão acabou levando ele para... É Paulinho, né, o de Campo Mourão? Acabou levando ele para Campo Mourão. Lá ele ficou uns meses, né, mas eu creio que é assim, eles têm a vida deles, ele não se adaptou, voltou para Arapongas. Né? E o irmão dele não foi, o irmão dele até hoje eu falo que é pastor, né? O irmão dele sempre foi muito de igreja, totalmente diferente, mas fala também totalmente outra língua. E ele não se adaptou e voltou. O irmão nem chegou aí, foi convidado também, mas não chegou aí. Eu acho que foi a história mais, assim, tem muitas bonitas, tem histórias tristes, né? Mas acho que mais chamou a atenção foi essa, assim, essa equipe que eu tive, assim, que era totalmente, quem olhava eu com aquelas crianças, quando nós entramos no colégio estadual, tinha aqueles, vigia que fala, né? Nossa, os vigia ficava de cima dos piá, mas nunca foram desse lado aí, sabe? Depois o beiço virou a casaca, né? Questão de onde mora, tudo isso, né? Mas na época não eram crianças, né? Vamos dizer assim, apesar de 2, 3 grandões, né? Mas eram sempre criança. É isso aí. As tristes eu deixo para vocês. Com certeza, deve ter muito mais história também de deixar. Nossa, de alojamento, de jogos, né? Lá na pista e gritando com o árbitro que está errado. Nossa, Vianney é uma que todo ano tá sempre ali, né, Vianney? Na beira da quadra, na beira da pista, na beira eu tô tentando sair. Tá difícil. A não deixa também, né? Me puseram tênis de mesa agora. Eu tive que estudar tudo de novo. É assim mesmo. Laís, conta uma também, Laís. Vou contar uma de estilo, né? Já que vocês estão falando de estilo. Ali na Colônia Esperança, é uma escola de comunidade, vamos dizer assim também, né? E eu uso o atletismo, as outras modalidades, participação em jogos, como recompensa, né? O professor Edgar trabalha com a inclusão e eu trabalho com meio inclusão, porque com essa questão de documentação em jogos aí tudo, a nossa maior dificuldade lá é aluno com identidade. Então, eu falo que eu começo a pensar em time e falo assim, primeiro traz a identidade, depois eu vejo o que eu faço. Depois a gente põe, olha, e essa questão do aluno ter a responsabilidade, né? É uma frase que eu sempre falo com ele, falo assim, quer andar comigo, anda certo dentro da sala, né? Então, eu sei que os terríveis, às vezes, são aqueles que correm mais, aqueles que têm uma habilidade diferenciada, não consegue ficar sentado dentro da sala, mas rende fora da sala, né? E eu falo assim, você pode andar comigo, mas, cara, faz logo o que a professora está pedindo, etc e tal, e assim vai, né? Então, muitas histórias nesse contexto aí de fazer o aluno ser aluno primeiro, para depois sair com a gente, né? Não era bater de frente, nem mostrar para os professores, mas sempre com aquele lado. E hoje, eu estou nessa escola desde 2002, né, na Colônia Esperança, e eu falo que hoje é até engraçado. Estão fervendo, estão pulando, quebrando a sala. Eu chego na porta, só cruzo o braço, assim. Eles, senão não vai ter quadro, senão não vai ter bola, senão não vai não sei o quê. Eu falei, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que a gente da educação física, a gente tem essa, não digo uma facilidade, né? Mas a gente tem esse trunfo na mão de saber entender e conversar e levar as crianças de uma maneira diferente, né? Mostrar para eles um valor diferente. Então, eu vejo essa parte aí que a gente sabe que a documentação influencia muito e a quantidade de pessoas para as coletivas, e a gente procura o trabalho nas individuais. E, graças a Deus, né, existem os talentos, a gente estava conversando esses tempos atrás aí até com o Geraldo ali, né? E na palestra do Zequinha lá, ele falava assim, a Jamaica é um paísinho menor do que a Bahia. Lá tem Bolt, etc. Ele falou, imagina se a gente fizesse a peneira aqui no Brasil, quantos Bolts não teriam, quantos, né, atletas não sairiam. E eu falo que é assim mesmo, eu falo para eles, valorizem
quem está valorizando vocês. Só que, primeiro, vocês têm que valorizar vocês. Então, vocês querem andar comigo? Tarefa em dia, trabalhos em dia, faz logo o que o professor está pedindo para eu poder tirar para treinar, porque hoje no colégio não tem mais hora de treinamento, então você dá seus pulos, né? Vamos falar assim, a gente dá o nosso jeito, e assim vai. Então, o que eu deixo e falo para os alunos, e espero que eles levem no coração, a coisa mais legal que tem, acho que a Vianney vai lembrar do Alisson, né, lá daquela turma do Perninha e tudo mais, hoje casado, com filho, ele encontra e fala, olha, professora, a senhora foi um divisor de águas na minha vida, né? E claro que a gente tem muitos alunos que encontram com a gente, é tão gostoso, outros que a gente perdeu pelo caminho, porque se perderam no mundo, mas eu falo que essa questão de levar o aluno para o esporte e do esporte você gerar outras coisas boas nele, acho que isso é a melhor coisa que a gente tem, né? E a participação nos jogos escolares, que é uma das únicas que a gente faz, fazem a diferença para eles, porque eles passam a valorizar, né? O trabalho, o esforço, ninguém consegue nada sem esforço, e isso eles começam a desenvolver e trabalhar, é bem bacana, né? Então, o que eu falo, e os meus alunos que estão aí na sala podem falar, é verdade. E eu falo que eu não sou brava, eu sou exigente, né? É diferente. É isso mesmo. Conheço um pouquinho a Laís, já trabalhamos um pouquinho, algum tempinho já. É mais ou menos por aí mesmo. Edgar, ó, só explicando aí, o nosso amigo Fumaça teve que sair, ele começou a trabalhar, mas a fala dele, ele já contou um pouquinho da história dele, e aí um pouquinho dos seus atletas nessa parte esportiva. E você, Edgar, você é um cara que tá nos jogos, atletismo, badminton, futsal, skate, judô, taekwondo. Onde você não foi? Natação, onde você não foi ainda? Ah, olha, vou pensar, tem que pensar, hein? Na verdade, assim, é que eu gosto de dizer, eu não sou o professor de educação física, eu sou vários professores de educação física que hoje me tornam Luiz Edgar, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu estou conhecendo vocês mais profundamente e eu estou pegando um pouquinho de cada um de vocês. Então, na verdade, eu acabei, eu acho que de uma certa forma, aprendendo a organizar a questão dos jogos escolares. Então, eu não sou o cara que leva para todas essas modalidades sozinho, eu não faço nada sozinho, muito pelo contrário. Eu só consigo fazer tudo o que eu faço porque eu tenho um apoio gigantesco por trás. Então, hoje eu estou no Colégio da Polícia Militar, com um treinamento em futsal, e no Roseli Piotto, com um treinamento em atletismo e badminton. Mas, assim, como você falou, já tem essa vivência de tudo isso daí. Então, por exemplo, vou para o Colégio da Polícia Militar, levo 10 modalidades diferentes. Só que eu não levo sozinho, eu levo junto com os professores, com colaboradores, e organizo isso daí para que todo mundo tenha oportunidade de participar. Então, a minha ideia é isso, é oportunizar. Então, eu gosto muito de oportunizar. E quem me dá chance de oportunizar, eu entro e abraço e carrego junto comigo. Então, a ideia minha é essa daí. Nossa, é muita história. Só de jogos escolares, tem 14 anos de jogos escolares, levando equipes das mais diferentes modalidades. Mas eu vou contar bem rapidinho, que nem minha esposa falou, foi objetivo, acho que na minha primeira fala, e você agora de novo. Bom, uma das histórias que eu vou contar só história engraçada, tá? Então, uma das histórias que eu vou contar duas rapidinho. Uma foi assim, tive que mudar para uma cidadezinha bem pequenininha, de 8 mil habitantes, chamada Japurá. Pertence ao núcleo de Cianorte, e lá eu fiquei durante 2 a quase 3 anos naquela cidade. Por vários motivos, minha esposa passou no concurso municipal lá, e aí eu me removi para lá e fui com o meu padrão para lá. Cheguei lá, cidade pequenininha, todo mundo conhece todo mundo, uma cidade bem organizada, esportivamente. Cheguei lá e já tinha todo mundo trabalhando em tudo. Na verdade, não em tudo. Tinha xadrez, que ninguém trabalhava, e tinha atletismo, que ninguém trabalhava. Então, eu falei, vou entrar aí, para não também invadir a área de ninguém. E outra, eu conhecer mais coisas. Aí montei equipes e comecei a treinar. Tinha, na época, tinha um projeto tipo Hora Treinamento anterior, agora esqueci o nome, fugiu o nome. Mas tinha um projeto que era tipo treinamento, e aí comecei com esses treinamentos. Aí
6 meses de treino, já tinha jogos escolares. Então, tinha fase de jogos escolares. E aí, eu estava com uma equipe de xadrez e de atletismo. Aí, eu falei para eles assim, ó, para motivar, né? Na fase regional, todos os alunos que ganharem medalha vão ganhar uma caixa de bombom. Opa, os meninos, você falou que é alguma coisa de comida. Gente, você já tem meio título na mão, né? Aí os meninos se dedicaram tudo e nesse primeiro ano, 6 meses de trabalho, 6 medalhas, 6 caixinhas de bombom. E aí o trabalho continuou. No ano seguinte, motivei lá o colégio que eu estava, aí fizeram o convite, fui diretor auxiliar, e aí acabei deixando os treinamentos, eu acompanhava o treinamento e motivei e levei 127 alunos nas mais diferentes modalidades para participar de uma fase regional, lá de Japurá. E aí levamos, e aí eu prometi para eles de novo, falei, ó, alunos de xadrez e atletismo, ganhou medalha, vão receber uma caixa de bombom. Aí minha esposa ficou louca, né, porque toda a vida eu tirei dinheiro do bolso para alguma coisa em relação a alunos e jogos escolares, e continuo tirando até hoje, e ela que não me escute, ela não está aqui agora. Mas, nesses jogos, nessa fase regional, foram 33 caixas de bombons que eu tive que pagar. Cheguei na cidadezinha lá, que era uma fase regional, era em Cidade Gaúcha, miudinho, menor que Japurá. Eu acredito que seja. Bom, não sei, mas miudinha. Cheguei no mercado, né, um mercado maior lá, falei, ó, eu precisava de umas caixas de bombom. Ah, quantos você precisa? Ah, que preço que você me faz se eu pegar um número maior de caixas de bombom? Ah, depende de quanto, você precisa de 5, 6? Falei, não, eu preciso de 33. Ele falou assim, eu vou ver se eu tenho no estoque. Aí ele foi lá, aí tive que pegar de várias marcas diferentes. Bom, a molecada ficou toda animada, né? E continuando o treino, falei, gente, ó, acabou essa história de caixa de bombom e medalha, e agora vai funcionar assim. Medalhista na fase final dos jogos escolares, medalhista, eu vou pagar um rodízio de pizza em Cianorte. E nesse ano, os alunos participaram e eu paguei, com toda satisfação, paguei 2 rodízios de pizza para 2 alunos meus lá no atletismo, que foram campeões, inclusive um deles no arremesso de peso, treinando com um paralelepípedo. A gente não tinha material, a única coisa que a gente tinha acesso era a pedra, e ele treinava com paralelepípedo, e foi assim que ele foi vice-campeão do estado no arremesso do peso. Mas conquista dele. Essa é uma história rapidinha que eu contei, e a outra eu não posso deixar de contar, é uma mais recente aqui em Londrina, realmente relacionada à inclusão, igual o Edmar falou, e é relacionada à inclusão, e é uma menina autista, e aí eu quis, de todo jeito, levar ela para o esporte, e levei para o atletismo. E assim, quem já trabalhou com autista, dependendo do grau, sabe como que funciona, né? Então, você não pode dar muita informação. Se você der muita informação, ele não dá conta e não funciona. Então, ela fazia corrida de velocidade. Ela corria 100 metros e corria 200 metros. E aí, levei, acho que a Laís Bobier, ela foi até a árbitra, onde eu vou falar lá. E aí, levei para participar na fase regional. Aí, ela ganhou a fase regional com, assim, muito suspense. Porque na linha de largada, a gente não tinha pista, né? A prova aconteceu numa pista mesmo. E na linha de largada, eu falei para ela, ó, a hora que começar, você corre o máximo que você puder até você passar a linha de chegada e acabou. E aí, beleza. Aí ela saiu na frente, muito na frente, na prova de 100 metros. Ela estava uns quase 30 metros na frente. Só que chegou no meio da prova, ela olhou para trás e viu que os adversários estavam para trás, ela esperou todos alcançarem ela. Aí, quando todos alcançaram, ela começou a correr de novo. E aí, ela correu, e ela e mais umas 2 juntas na frente, chegaram atrás da linha. A minha foi a primeira que parou atrás da linha de chegada, e a outra parou do lado dela. As 2 ficaram paradas atrás da linha de chegada, e eu desesperado, me descabelando fora da pista, passa a linha, e as outras de trás vindo, correndo, alcançando elas. Aí ela pegou e deu um passinho para frente, ganhou a prova e classificou para a fase macro-regional. Não sei se ela estava, devia estar. Classificou para a fase macro-regional, acho que foi em Telêmaco Borba, se eu não me engano. E choveu demais. Na verdade era natação, não era atletismo que acontecia lá. E aí, poxa, eu pensando alternativas, o que eu vou fazer? Porque se ela correr de novo e parar agora, as campeões das outras regionais vão passar e ela vai ficar a ver navios, né? E
Coincidiu, e ela não sabia disso, até porque eu não criei expectativa, que foi a primeira vez que aconteceu a fase final em Foz, não o ano passado, da outra vez que aconteceu. E aí as que classificavam iam para Foz. E ela falou, isso, a professora da sala de recursos me acompanhou para poder estar indo junto, para cuidar de toda a parte de higiene, etc e tal, né? E ela confessou para a professora da sala de recursos que o sonho da vida dela, ela nunca tinha saído de Londrina. A primeira vez que ela saiu de Londrina foi nos Jogos Escolares comigo. E o sonho da vida dela era conhecer Foz do Iguaçu. E a fase final era em Foz do Iguaçu. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina precisa classificar. E aí levei lá para a corrida de 100 metros, classificava as 2 primeiras, se eu não me engano. Eu acho que era só 2 primeiras que classificavam. E aí levei para lá, falei assim, meu Deus, se ela parar agora atrás da linha, eu vou ter que arrumar alguma alternativa. E lá em Telemaco Borba, no final da reta, se você continuar no início da curva dela, dos 100 metros, tinha, do lado de dentro da pista, se eu não me engano, perto da grade lá, tinha uma bananeira. Aí eu falei para ela, é a bananeira. Então eu falei, ó, a hora que der a largada, você vai correr até encostar a mão na bananeira. Que era já quase no meio da curva. Ah, mas dito e feito, né? Ela pegou, disparou lá, correu o máximo que ela podia, e passou a linha de chegada, continuou correndo, os árbitros desesperados para onde essa menina estava indo, ela foi correndo lá e meteu a mão na bananeira, ganhou a prova. Foi para Curitiba. Que daí... Não, para Foz do Iguaçu, que era o sonho da vida dela. Aí participou em Foz do Iguaçu, acho que foi 7ª colocada nos 100 metros, e depois foi com a professora da sala de recursos, do Amaral, foi conhecer as cataratas. Nesse ano, eu não consegui ir nas cataratas, porque, como o Pedro disse, eu tenho um monte de modalidade, né? E tinha aluno classificado em outras modalidades, e aí eu falei assim, não, por favor, leva ela tudo. Disse que quando ela chegou nas cataratas, onde tem aquele banho, daquela nuvem de água lá, ela ficou enlouquecida, ela corria de um lado para o outro, ela fez o trajeto umas 30 vezes indo e voltando, que disse que é a coisa mais maravilhosa da vida dela. E para mim, também foi. Esses eram os 2 casos. Obrigado. A gente se emociona mesmo, né, com essas coisas. Agora o Pedro também tem várias, né, Pedrão? Temos várias, só para ilustrar essa que o Edgar falou aí, da menina correr e ter que passar a bananeira. Nos meus treinos tinha que ser futebol. Se não tivesse futebol, não tinha treino. E aí, então a gente começava lá com os exercícios básicos, aquecimento, educativo, aí faziam um toquinho de bola, uma rodinha de bobinha ali para distrair. Aí a hora que começava a treinar atletismo, dava 5, 10, 15 minutos, já começava, não vai ter bola hoje, não vai ter bola hoje. Aí você pegava aquela sua única bola que a escola tem, que não pode perder, não pode furar, porque não tem outra, né? Colocava lá na marca do pênalti e botava a molecada na linha de fundo lá do outro lado. E falava, o primeiro que chegar lá, chuta. Se marcar o gol, tá de fora da próxima. Mas não tinha outra, rapaz. A molecada saía correndo igual doido para tentar chutar a bola primeiro. Aí chegava lá no final já cansado, porque dava um tiro aí de 60, 70 metros. Chegava lá no final, não tinha perna para chutar, não conseguia marcar o gol. Então tinha que voltar pro segundo tiro depois. Então ninguém conseguia se safar não, mas era mais ou menos assim. E a história de jogos, assim, não é nem de jogos escolares, foi de um campeonato de futebol que a gente participou com a molecada, um campeonatinho aqui em Apucarana, e tinham várias categorias, e aí dentro da faixa etária a gente conseguia participar em 3. E aí eu cheguei na molecada e falei, ó, o negócio é o seguinte, tem esse campeonato aqui, assim, assim, assado, tem 3 categorias que a gente consegue participar, mas a escola não tem nada, a escola não tem nem uniforme, não tem nada, não tem nem dinheiro para pagar a inscrição, e além da inscrição ainda tem a taxa de arbitragem. Eu quero saber o que vocês podem ajudar. Aí um menino falou assim, professor, quanto que vai precisar? Aí eu falei, ó, só para inscrição é uns R$150, 50 cada equipe. Não, então nós vamos rachar aqui, nós vamos dar 5 cada um. Aí foi, deu 5 lá, não deu os 150, a gente inteira, vamos lá, vamos
Vamos inscrever. Beleza, tá inscrito. Agora a gente precisa de uniforme. Vai, pede para um, pede para outro, conseguiu um jogo de camisa com 10 camisas. Contadinho, não tinha para reserva. 10 camisetas, não tinha para reserva. Falou, ó, não tem outra. Se for substituir, sai, tira a camisa, o outro veste e entra no campo. Vamos embora. Né? Aí meião era cada um com a cor de meião, cor de calção diferente, era o que tinha, não tinha, né? Não tinha o que fazer. Até aí tudo bem. O problema foi quando batia o jogo, o problema foi quando saiu a escala da rodada, e logo de cara na primeira rodada a gente tinha as 3 equipes jogando, uma depois da outra. Vai jogar 3 jogos com o mesmo uniforme. Imagina a catinga que aquilo ficou, né? Então, fora ter que levar essa molecada, né? A escola aqui em Aricanduva, para quem não é de Apucarana, não é de Arapongas, a escola fica nos fundos da Nortox, então bem próximo do Clube Água Azul, onde geralmente é realizado o refeitório dos jogos aqui, quando aconteceu em Apucarana. Então a gente tinha que sair de Aricanduva e ir até o campo do jogo, que a maioria dos jogos aconteceu no campo do Zé Rico, que fica ali bem para frente um pouco da estação ferroviária, na Vila Regina aqui. E o que a gente tinha disponível? A gente tinha disponível 3 carros. Era o meu carro e o carro de 2 pais que gostavam muito do negócio, e aí a gente tinha que fazer 3, 4, 5 viagens. Eu fazia a primeira viagem, ficava com a molecada no campo pro jogo e os pais indo e voltando. Trazia a segunda equipe, levava a primeira equipe de volta. Trazia a terceira equipe, levava a segunda de volta. E assim, então a gente teve despesa com inscrição, arbitragem e combustível. E nisso daí, foi indo, 2 equipes acabaram classificando para a segunda fase. Aí a segunda fase, aí eu cheguei na Secretaria de Esporte, pedi ajuda. Eu falei, ó, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma van, nós estamos disputando o campeonato aqui, assim, assado. Aí o diretor de esportes falou assim, não, pode deixar que eu vou ajudar sim. Você me passa o dia e o horário que vai ter o jogo, que eu vou te arrumar a van. Quando saiu a programação, eu mandei para ele, ó, nós temos jogo nesse sábado, 2 equipes, dá mais ou menos aí uns 30 crianças, 30, 35 crianças. Ah, tudo isso? Eu não tenho carro para tudo isso, eu tenho uma van de 12 lugares. Falei, faz 2, 3 viagens. Não, mas eu não posso. Falei, mas eu tô fazendo com um carrinho com 5 lugares só. Não, mas eu não posso. Mas tá bom, o que você puder fazer, faz. Aí tivemos uma ajuda ali, já diminuiu um pouquinho a custa de transporte ali, e foi indo, as 2 equipes classificaram, passaram das oitavas, passaram das quartas, chegamos na semi, ganhamos a semi, fomos para a final com as 2 equipes. Uma era o Sub-17, que para quem participou daquela live do Diogo, o Diogo estava naquela equipe lá, e a outra era do Sub-12. Aí o que aconteceu? Tinha uma molecada aí de 12 anos, a molecadinha de 12 anos ia fazer a final. Foi o único dia em que os jogos aconteceram no período da manhã. Os jogos sempre aconteciam no período da tarde, ou finalzinho de tarde ali, que a gente chegou a pegar horário de verão, então até às 7 tinha jogo. Foi a única rodada que a gente pegou jogo de manhã. E essa molecada ficou tão eufórica. Os pequenos, os de 12 anos, que não tinha de 12, né? Tinha de 10, 11, um ou outro de 12. Eles não dormiram a noite de euforia. Um foi dormir na casa do outro, eles praticamente, o time todo lá, 15, 16 meninos, dormiram em 2 casas. Se juntaram tudo e ninguém dormiu. Então eles vêm, né, com a emoção, com a euforia, com o estresse de não dormir, com o cansaço, o time não rendeu, tomamos de goleada na final, e o choro e o desespero dessas crianças, mas tudo bem. Eles entenderam, foi uma
foi um grande aprendizado aí. Depois o jogo do Sub-17, aí a situação já foi inversa. Daí eles se juntaram, não para euforia, mas para festar. Passaram a noite festando. Também dormiram um na casa do outro lá, as panelinhas lá, e aí festaram a noite inteira. Alguns já, né, usaram bebida alcoólica, não dormiram de novo. O time não rendeu, não rendia, mas o jogo foi pegado, porque era gol aqui, gol lá, gol aqui, gol lá, gol aqui, gol lá. Até que chegou uma hora que os meninos que o Diogo era um deles que eu peguei emprestado lá de outra escola, falei assim, ó, eles chegaram em mim e falaram assim, ó, professor, não dá. Enquanto esse goleiro tiver essa zaga, esse goleiro tiver tomando gol, nós não vamos conseguir virar esse jogo, porque toda hora que a gente vai para cima, a gente tá atrás, toda hora que a bola chega no nosso pé, a gente tem que buscar o empate, tá difícil. Aí chega na molecada e fala, ó, assim, meu, não tem, professor, a gente não aguenta mais jogar não, nós já estamos cansados, isso já era intervalo, né, intervalo do primeiro tempo. A gente não aguenta mais não, já estamos cansados. Aí que eu fui descobrir o que eles fizeram, que passaram a noite inteira e tal. Eu sei que por fim, estava empatado, acho que estava 3-3, faltando uns 4, 5 minutos para acabar o jogo. O meu goleiro toma um gol, mas um gol tão bobo. Um cruzamento, o atacante resvalou de cabeça, a bola caiu mortinha, deu aquela quicada no chão, que nem grama tinha na área, na pequena área ali, era só terra, então ela ainda deu aquela freada, né, perdeu um pouco da velocidade. Aí o goleiro foi fazer um movimento para encaixar a bola passou no meio dos dois braços dele e entrou. Aí nós jogamos a toalha, aí não teve mais jeito, mas a nossa final, eu contei para eles assim, né, que a nossa final tinha sido a semifinal, quando a gente enfrentou o time que estava organizando o torneio, que era o time da cidade aqui, que era o imbatível, e a gente conseguiu ganhar deles na semifinal, mas foi assim, não foi uma semana de jogos, não, foram 2 meses, né, todo jogo, todo final de semana, e a gente tinha semana para treinar, então essa molecada, o gostoso disso foi isso, porque nos jogos escolares você treina o ano para jogar uma semana, no nosso caso a gente tinha semana para trabalhar, para corrigir, para arrumar, para jogar, e essa molecadinha ia todo dia treinar, não faltava, eram assíduos, e isso daí, essa galerinha dos 12, eu fui reencontrar eles quando eu voltei a dar aula lá no Júlio Junqueira. Eu reencontrei eles estavam no ensino médio, alguns já no último ano de A, ou outros ali no segundo, outros no primeiro ano. Aí eu reencontrei eles, foi em 2015, aquele ano que teve a greve e tudo, né? Que a greve coincidiu bem na época dos jogos, que estourou a greve bem na semana que a gente estava na fase municipal, e aí eu sei que ali a gente conquistou, aí nós fomos pro bom de bola, que naquele ano foi seguido, acabou os jogos escolares, começou o bom de bola, então foi bem no dia que estourou a greve, foi o dia que iniciou o bom de bola, e aí nós conseguimos ser campeões da fase municipal, então aquilo ali para eles lavou o sentimento de 3, 4 anos atrás, de quando eles tinham perdido a final daquele campeonatinho. Mas foi emocionante. Aí depois disso vieram outros campeonatos, né? Teve um ano que nós levamos o time masculino, no ano seguinte, foi o masculino A e o feminino A para a fase regional do bom de bola, e a gente achou que aquilo lá ia ser uma tortura, porque eu nunca tinha saído com menina, eu sempre saí para jogos para fora só com meninos, nunca tinha conseguido levar menina, e eu estava saindo pela primeira vez com as meninas, e com as meninas do ensino médio ainda, né, então, mas lá na escola a gente tem uma mãe, que não é nem uma tia, é uma mãe, né, que é a tia Vera, que é a funcionária da escola lá, a zeladora da escola, que topa qualquer parada, e ela estava junto com a gente, e
Olha, se a escola pudesse receber um troféu de fair play, de melhor comportamento nos jogos, teria sido a nossa, porque para onde a gente ia, a gente só recebia elogio. A molecada se comportou na escola, no alojamento, no transporte dentro da cidade, no refeitório, para onde ia era só gentileza, os outros chegavam nervosos, eles passavam, davam espaço, os professores, o pessoal do núcleo organizando, eles sempre naquela cordialidade, conversando e tal. Os adversários, eles estavam sempre se comunicando, conversando. Então, foi super gratificante aqueles jogos lá também. E uma parte triste aí que ficou foi também em 2015, aí, quando a gente conseguiu chegar na final dos 100 metros, que nós tínhamos o nosso atleta lá, o Fabrício, que tinha tudo para ganhar, pegar uma medalhinha naqueles jogos lá, por uma infelicidade de tantas notas oficiais que saíram naqueles jogos, né? E nós não estávamos alojados, porque os jogos foi em Apucarana, nós aqui do lado, então não houve necessidade de alojamento. Então, eu continuei dando aula, e eu deixava de dar aula só para ir para o horário da competição, né? E nessa infelicidade de tanta troca de nota oficial, eu me lembro que em um único dia, teve 4 notas oficiais alterando a programação. E nisso daí, eu peguei aquela última lá e falei, pronto, é essa aqui. Só que no dia seguinte já tinha trocado, e depois na hora do almoço trocou de novo. Enfim, eu sei que a Laís estava lá com o aluno dela no dia da prova dos 100 metros, e eu estava na escola dando aula, porque eu não teria os 100 metros naquele horário. Eu teria o 800, e o menino que ia correr o 800 não queria correr, e o menino que ia correr o 100 estava aqui na orelha dele para ir, e ele não vou, e acabamos não indo, e aí nenhum dos dois correu, nem o menino do 800 porque não quis, e nem o menino do 100 porque perdeu a oportunidade. Essa foi ficou assim uma tristeza, uma dor no coração naquele dia lá, mas que serviu de aprendizado, né? Agora, até meia hora antes da competição, eu estou abrindo o site e verificando todas as notas oficiais, toda a programação. Ficou como um aprendizado para nós aí. O bate-papo tá bom, gente, mas já tá passando quase 2 horas já. Eu agradeço a participação de todos, né? Se pudesse, a gente ficaria mais, mas já tem aqui, a coisa já está ficando difícil aqui em casa, tem 2 meninos fazendo bastante bagunça aqui, tem que ajudar a tomar conta deles. Mas eu agradeço, professor Edmar, foi um prazer ter trabalhado com você. Foram poucos, né? Eu trabalhei 1 ano lá no Polivalente enquanto você estava lá, mas foi muito gratificante ter trabalhado com você. Trabalhei com a Vianney também, quando eu era diretora lá no Francisco. Trabalhei lá, trabalho com a Laís até hoje. Com o Edgar, a gente está sempre se encontrando nos jogos. Muito, muito bacana isso. E valeu, muito obrigado por estarem aqui com a gente, passando um pouquinho da experiência de vocês. Já, Laís, já tirei um monte de foto já. Não falo que ele é da tecnologia, gente. Já tirei um monte de foto aqui. Acho. Obrigado, pessoal. É um prazer conhecer um pouco mais da história de vocês, alguns que a gente conviveu. Edgar me emprestando sapatilha para o menino correr na primeira vez, nem te conhecia direito, né? E é assim, a gente sabe que uma mão lava a outra, as 2 lavam o rosto, e enquanto a gente tiver esse espírito de colaboração entre nós, eu acho que a gente vai conseguir fazer fluir um pouco das crianças que vivem com a gente, né? A gente consegue passar um pouco de nós e eles entenderem a importância do trabalho que a gente faz, né? Com certeza. Até fiz questão de vir com a camisetinha aqui que a gente tinha feito para participar dos jogos esse ano, comemorando aí 5 anos do nosso projeto esportivo. Esse ano nós iríamos, o ano passado a gente já tinha batido um recorde com uma escola de 100
180, 130, 150, 180 alunos aí, nós conseguimos mobilizar mais de 60% dos alunos para participar da fase municipal dos jogos, e esse ano ia crescer mais ainda. Esse ano eu ia ser, né, participaria pela primeira vez como técnico, né, ali na beira da quadra no basquete feminino, e iria também estrear no handball, no polivalente, com a galera lá. Mas, infelizmente, né, não deu. Quem sabe para 2021. Já tivemos essa informação da própria Márcia Tomadon que vai ter em 2021. Deixa eu fazer um agradecimento. Primeiro, agradecer a todos aqui. O meu diretor está aqui ainda, Alberto Moura. Esse cara faz a diferença na vida de muito aluno. Ele está aqui, ó. Está aqui, ó. Esse cara aqui. Parabéns, professores. Esse é o cara, tá? Se encontrar, Jota deve ter se esbarrado com ele. Ele é espetacular. É um cara que oportuniza. Vocês são espetaculares. E a gente abraça a causa, tá? Então, caras como ele que eu ainda tô ainda em jogos, tá? Que é o cara que te dá o amparo, que te dá a força, que enfia moleque no carro, igual o Pedro falou, é esse cara aí, tá? Por isso que eu ainda tô. E eu vou me despedir agradecendo todo mundo, e o Geraldo aí também, que está sendo parceiríssimo, tô adorando conhecer o Geraldo, e todos os demais aí. E eu vou deixar aquela frase minha já que é chavão, que eu trago no movimento escoteiro, e que eu levo para a minha vida, e que eu acho que é muito bacana, que é: procure deixar o mundo um pouco melhor que você o encontrou. E aqui todo mundo está fazendo isso, entendeu? Eu acho que isso é essencial para a vida. Eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho disso, eu acho que o mundo seria diferente. Tá bom? Obrigado, gente. Desculpa aí, tanto falatório meu aqui. Show de bola. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Vianney. Obrigado, Edmar, por estarem conosco. Muito obrigado, Edgar, pela parceria no nosso projeto. Nós estamos, praticamente, a gente pode dizer que a gente está encerrando por aqui o nosso projeto desse ano. Quem sabe aí, né, o ano que vem já falaram que volta de forma remota, pode ser que a gente retome aí, nós já temos alguns contatos de atletas aí para a gente convidar para participar também. Tchau, eu vou ter que sair porque eu tô sem bateria. Valeu, Carlos. Falou, pessoal. Valeu, galera. Valeu, Carlos. Galerinha que está participando. O Gabriel também que estava aqui, ó, aluno do Polivalente, que também participou de quase todos os nossos encontros. É isso aí, valeu, gente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu.